Na situação política nacional, nós tivemos essa semana aqui, na verdade, domingo passado, né? O primeiro debate entre os candidatos presidenciais. E esse debate, né, a principal característica do debate é que o debate foi um balde de água fria no entusiasmo dos torcedores da candidatura do Lula. Né? Até o pessoal que quase todo dia escrevia aí na imprensa dita progressista que o Lula vai ganhar no primeiro turno, o Lula não sei o quê, Lula avança na pesquisa, Lula pá. Até esse pessoal aí ficou mudo diante do que aconteceu no debate, que é um indicativo de que o debate foi horrível para a candidatura Lula. Aí um dos maiores entusiastas, né, desses entusiastas da candidatura do Lula, né, e eu queria diferenciar claramente o entusiasta, né, da pessoa que está levando uma luta política, porque o entusiasta ele é o homem da poltrona, né, ele é o homem do sofá. Ele é como se ele fosse um espectador de um jogo. Né? E ele tem essa característica que é o seguinte, ele senta lá e ele torce para o time A contra o time B e mesmo que o time A esteja jogando a pior partida da sua existência, ele continua falando encontrando motivos para dizer que, na verdade, o time A está indo muito bem. Né? É como um torcedor uma vez me falou do time dele, no papel é o melhor time do mundo, né? Só que no papel não adianta nada, tem que ser o melhor time do mundo em campo, né? Então, um desses torcedores escreveu uma matéria que era assim: Lula não precisa ganhar debate para se eleger. Que é meio matéria, né? É dessas matérias que a gente diz assim, a pessoa perdeu uma ótima oportunidade de não falar nada, né? De ficar quieto. Porque isso aí denuncia totalmente a situação, né? Quer dizer, segundo ele, que é um torcedor, o Lula foi muito mal no debate, mas muito mal mesmo, né? O que aconteceu exatamente, né? É isso que ninguém analisou. Por que ele foi mal no debate? Porque que ele foi mal no debate, muito mal, e o debate foi muito negativo para a campanha do Lula, isso aí não há como negar. Né? Ninguém, inclusive, é curioso, porque a gente procura, ninguém falou, não, mas veja, tem, né, esse lado aqui e tal. Não, ninguém achou um lado bom do debate para o Lula. Por que o Lula ele foi tão mal no debate? Uma pessoa que obviamente, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa rápida, né? De inteligência rápida, etc. e tal. Não dá para culpar o candidato pelo desastre. Né? Nós temos que olhar nesse desastre aí na política. É a política que é ruim. Foi isso que o debate mostrou. Né? Se as pessoas que viram, imagino que a maioria das pessoas que estão ouvindo aqui viram o debate, prestaram atenção, eles devem ter reparado no seguinte: o Lula foi para o debate porque ele esperava ser tratado assim como os petistas gostam de falar, como estadista. Né? Só que os outros não estão lá para tratar ele de estadista, estão lá para tratá-lo como se ele fosse um marginal. Todo mundo foi no debate para destratá-lo, na realidade. Né? E não só o Bolsonaro. Também, né, fica claro que a ilusão do próprio Lula, né, que abraçou essa política, era o seguinte: o Bolsonaro é o inimigo, os outros são todos amigos. Né? É o campo dos civilizatórios contra o Bolsonaro, contra o monstro, né? É a luta contra o fascismo, né? Todos unidos contra o fascismo. Aí, a hora que o Lula entra no debate, ele percebe que, na verdade, estava todo mundo unido contra ele, e não contra o fascismo. Né? Porque as coisas que fizeram com ele foram coisas realmente, como é que se diz?
até para o tipo de pessoa que estava lá, era uma campanha baixa, né? O ponto mais negativo do negócio foi quando o Lula fala que vai estar junto com o Ciro Gomes, elogia o Ciro Gomes dispara contra ele uma acusação de corrupção. O Lula foi chamado de corrupto por todo mundo que está lá. Então, quer dizer, ele foi para o debate e foi apedrejado aí como marginal do debate. Mais do que o Bolsonaro. O Bolsonaro não saiu com a imagem tão arranhada assim, né? Apesar de que ele também foi bastante criticado, né? A imprensa, depois, criou uma versão própria dos fatos, né? Nessa versão, por exemplo, a Simone Tebet brilhou no debate, né? E a outra mulher lá, Soraya, né? Parecia inclusive que elas eram duas candidatas do mesmo partido, né? Parecia uma dupla sertaneja, Simone e Soraya. Aí essas duas teriam ganho o debate, o Bolsonaro foi mal porque deu uma invertida lá na jornalista da Globo, Vera Magalhães, né? Do Estadão, aliás, Vera Magalhães, e tudo mais, mas não é assim, né? O Bolsonaro respondeu, bateram, ele devolveu tudo, né? E a versão que a imprensa burguesa golpista apresenta é uma versão que eles colocariam isso aí de qualquer maneira, qualquer que fosse o debate, na realidade, né? Simplesmente que o PT facilitou o trabalho para eles, né? E facilitou muito. Quer dizer, o que foi colocado em questão durante o debate é toda a política do PT. Se o debate é um determinado retrato de uma parcela da realidade, o que nós vimos é o seguinte: o PT tem uma política de bom moço, enquanto que está todo mundo jogando tinta no partido, com as acusações mais degradantes possíveis, né? O tema lá foi a campanha da corrupção, mas fora do debate a gente vê que tem a campanha da mulher também. A cada 4, 5 dias sai uma coisa do Lula com as mulheres, né? Aí aparece outra coisa e tal. É uma campanha diante da qual o PT não reage. A política do PT é não reagir. A política do PT é: já ganhamos a eleição, só precisamos administrar os acontecimentos por 30 dias aproximadamente, e aí nós ganhamos a eleição. Aí vamos para o segundo turno, no segundo turno, né? A Simone, Soraya, Ciro Gomes e aquele Conde Drácula lá do Partido Novo vão chamar a votar no Lula. Agora, para quem assistiu o debate, dá a impressão de que essa gente vai chamar a votar no Lula? Não, o Ciro Gomes já declarou que não votaria no Lula nem no segundo turno, né? Então, quer dizer, o pessoal está vivendo uma fantasia. Se tudo der certo, quer dizer, se a burguesia não conseguir moldar o processo eleitoral da maneira como eles querem, vai parecer que foi uma boa política, mas, na verdade, se acontecer, né, da maneira como os estrategistas do PT estão pensando, terá sido nada mais do que um golpe de sorte, né? Eles passarem aí com a frota no meio do tiroteio sem que os navios afundem, né? É um golpe de sorte, não é estratégia, não é sabedoria, não é inteligência, nada, né? O debate ele deixou claro que as coordenadas do PT são irreais, né? Isso daí não dá para você disputar, não dá para você falar, não, é controverso, né? O Lula foi bem no debate, tá? Não, ele foi péssimo no debate, e ele foi péssimo não porque ele é um mau debatedor, né? Nós conhecemos o Lula aí há, sei lá, mais de 40 anos, quase 50 anos. E já vimos ele em várias situações em que ele é um debatedor muito agudo. O problema é que a política, né? A política do bom mocismo, a política do amor, a política do grande bloco civilizatório, isso daí é uma política errada.
né? Se por um acaso do destino essa daí der certo, volto a insistir, é pura sorte, né? Apesar de que na política a gente não deveria contar com a sorte, né? O que é que nós temos aqui, né? Primeiro, algumas coisas que já, nessa altura do campeonato, nas eleições, já se estabeleceram com clareza. Uma delas é o seguinte: se alguém tinha a ilusão, né, de que o setor da burguesia, que eles chamam de civilizatório, que é o setor pior da burguesia, na verdade, os banqueiros e outros, se eles tinham a ilusão de que esse setor estava apoiando o Lula, isso aí caiu totalmente por terra, né? Eu vi aí pessoas falando, né, falaram que até a Globo estava apoiando o Lula. Eu olhei e falei assim, muita loucura. Por causa da entrevista da Globo, né, que também, onde também o Lula não foi bem. Mas naquele momento não parecia tão ruim. O debate ele colocou com toda clareza como ele foi ruim, né, nas duas questões. É evidente que existe aí toda uma articulação, né, que envolve toda essa imprensa, que envolve aí setores poderosos da burguesia no sentido de impulsionar a terceira via, né? Isso é reconhecido até pelos apoiadores. Eu vi, hoje saiu uma matéria no 247, acho que é a segunda vez que eles tocam nesse assunto, né? Onde eles falam o seguinte, que o que a burguesia quer é levar a eleição para o segundo turno, que é mais ou menos um recuo, né, 2 passos atrás em relação à tese de que vamos ganhar no primeiro turno. Então, com essa ideia, né, de que toda essa articulação é para levar a eleição para o segundo turno, para o Lula não ganhar no primeiro, já fica claro que a candidatura do Lula está enfrentando uma resistência bastante significativa. Simplesmente que né, no universo petista, o pessoal não acredita que eles possam reverter a eleição. Pode levar a eleição para o segundo turno, mas no segundo turno, né, o pessoal, eles supõem que o pessoal iria apoiar o Lula. Não, ninguém vai apoiar o Lula no segundo turno. Se o Lula for para o segundo turno contra o Bolsonaro, eles vão deixar rolar, e o que aconteceria é que a eleição ficaria muito complicada. Bolsonaro acabaria recolhendo apoio aí contra do antilulismo, né? Mas a realidade é que essa avaliação é falsa. Não é que o pessoal está tentando levar a eleição para o segundo turno. Por que que não é? Né? Por que que é falsa essa avaliação? Porque o empenho, né, e tudo que foi feito até agora é muito grande simplesmente para levar uma eleição para o segundo turno. Tudo bem, a burguesia já teve em outros momentos a ideia de que se não dá para ganhar do PT, né, a segunda eleição do Lula, vamos levar a eleição para o segundo turno, vamos deixar ele ganhar no primeiro turno. Mas aqui o esforço é muito grande nesse sentido. A articulação é muito grande. E chama atenção o quê? A ação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. A movimentação no TSE é uma movimentação assim, para uma guerra, né, que seria uma guerra aparentemente contra o bolsonarismo. Por que que eles fariam isso em favor do Lula? A pessoa teria que acreditar que todas as pessoas que criaram o bolsonarismo e elegeram o Bolsonaro e apoiaram o Bolsonaro no governo, eles consideram hoje a coisa mais importante do mundo derrotar o Bolsonaro, seja lá com que candidato for, inclusive o Lula. Isso não é verossímil. Se eles vão conseguir, né, impor a candidatura da terceira via, nesse caso Simone Tebet, né, não está claro, porque é um problema que tem que ser feito, é uma coisa que teria que ser feita. É possível, né? Parece difícil de fazer, mas é o que eles estão tentando fazer.
Isso tem que ficar absolutamente claro, né? E qualquer pessoa normal, qualquer pessoa racional, deveria chamar a atenção de todo mundo para isso. Quer dizer, o que estão tentando fazer é levar a Simone Tebet para o segundo turno, não levar o Lula para o segundo turno. A articulação em torno dela é muito grande. Aí depois nós vimos, nas entrevistas da Globo, a entrevista da Simone Tebet foi super chapa branca. Eu falei aqui no sábado passado, parecia que o William Bonner ia responder a pergunta por ela. Falou, não, candidata, deixa que eu já... Né, eu respondo por você aqui e tal. De tão arranjado, armado, ensaiado, né, que foi aquela entrevista. Uma coisa totalmente vergonhosa. E o debate também, né? O Lula foi mal no debate não é só porque ele foi pego desprevenido devido à política do PT. Ele foi mal no debate também porque o PT não se deu conta de que a principal vítima do debate era ele. O principal alvo do debate era ele. Foi montado, né, para que ele aparecesse mal na foto. Não era um debate para demolir o Bolsonaro. O Bolsonaro o pessoal está criticando, lógico, né? Mas o debate, quem sofreu mais no debate foi o Lula. Porque as coisas que falam do Bolsonaro, uma parte a população nem entende o que estão falando, né? É um negócio muito... esse negócio da Vera Magalhães, por exemplo, que eles apresentaram como grande deslize do Bolsonaro, eu acho que a maioria do pessoal que viu o debate não achou nada de extraordinário. Bolsonaro falou o quê? Que ela é uma vergonha para o jornalismo, que é uma verdade. A mulher é uma vergonha para o jornalismo. A Rede Globo é uma vergonha. Se é que o jornalismo não tivesse tão prostituído que ele pudesse se envergonhar de alguma coisa, né? Esse pessoal todo é uma vergonha para o jornalismo, sem dúvida nenhuma. Então, eu acho até que ele falou, e muita gente falou, isso mesmo, é uma vergonha isso aí. O pessoal fica perseguindo o homem, sei lá, não sei o quê. Não, acho que não virou nada. Ele falou que o Bolsonaro foi agressivo. Ele, no debate, pelo que eu saiba, né, quando você entra num debate e as pessoas te atacam, a melhor política é devolver o negócio. Não é abaixar a cabeça. Tanto que o Lula foi atacado, não falou nada e ficou muito mal, né, desse ponto de vista. Então, o correto teria sido devolver, né? Faltou, né? Para o Lula faltou o argumento principal, que é o seguinte: é nós contra os golpistas. Esse argumento ele foi extirpado da campanha do PT. Não tem mais golpistas. Agora todo mundo é democrático, né? A partir do momento que o Lula coloca o Alckmin como vice, não dá mais para chegar e falar que a Simone Tebet, que é golpista, porque o Alckmin também é golpista. Então eles perderam o argumento principal, que explica, né, que mostra para a população que é uma perseguição. Ele até falou, depois do debate ele repetiu várias vezes em vários lugares o seguinte: fui preso porque era inocente. Mas, tudo bem, nós obviamente concordamos com essa tese. Mas para o povo brasileiro, por que ele foi preso sendo inocente? Exatamente. Quem prendeu? Né? Porque não foi o Bolsonaro. Quando você transforma a eleição num negócio nós contra o Bolsonaro, que é o que o PT aceitou, a política da direita, não dá para explicar mais, porque quem prendeu o Lula não foi o Bolsonaro, foram os partidos de direita que agora são considerados como democráticos e civilizados. Esses é que prenderam o Lula. Por que eles prenderam o Lula? Porque eles deram um golpe de Estado, eles queriam reverter completamente a política econômica. Como explicar tudo isso daí se você está abraçado com o pessoal que fez tudo isso? Quer dizer, não é um problema da capacidade da pessoa, é um problema da incapacidade da política. Então, o debate ele foi montado para ter esse resultado. A gente viu lá. Na verdade, você tinha
né, 6 debatedores, um era o Bolsonaro. As críticas que fazem o Bolsonaro são as críticas que fazem todo dia, a imprensa faz todo dia o Bolsonaro. O efeito disso daí a gente já sabe qual que é. O Bolsonaro está com 30 e tantos % e não cai. Pelo contrário, está subindo na pesquisa, né, pelo que valem as pesquisas. Os outros 4 candidatos atacaram o Bolsonaro, mas o que valeu mesmo, né, o que contou ponto nesse debate foi o ataque ao Lula, que os 4 fizeram coordenadamente. E eles entraram no debate para fazer isso. A atitude cínica do Ciro Gomes, né, o Lula tentando lá paparicar ele, e ele despejando aquele negócio da corrupção e tal, é uma coisa montada, né? Quer dizer, no momento atual, o que nós temos aqui? Nós temos uma situação de está claro, né? E seria bom a gente sublinhar isso daí, e seria importante que o alto comando petista aí, que traçou essa campanha estranha, registrasse esse fato. Há toda uma articulação nas eleições contra a vitória do PT. Esse negócio de que o pessoal é civilizatório é conversa fiada, é bobagem, né? Se vai dar certo ou não vai dar certo, não dá para saber agora, né? A gente teria que esperar para ver, mas que eles estão fazendo isso daí, já deveria ter, essa ficha deveria ter caído aí na cúpula petista. Eles estão armando a cama para o Lula, né? Não há dúvida nenhuma.